Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Thay do canal Storytime e esse vídeo de hoje foi uma sugestão da minha amiga Roberta, inclusive beijo Rô, que ela deu o tema que é o seguinte: você tem tempo para o que realmente importa? E quando eu vi essa sugestão de vídeo, eu fiquei assim, uau, mais um vídeo reflexivo aqui, né? A gente tem vários vídeos de reflexão aqui no canal, inclusive tem uma playlist chamada Reflexões de Elulo, onde eu reflito e penso sobre os mais diversos assuntos. E é impressionante, porque quando a gente fala de reflexão, gente, não falta assunto, sabe? Não falta coisa. Acho que a nossa vida é sempre repleta de cagadas que a gente faz, de escolhas que a gente toma, que muda tudo, sabe? Então vamos lá, né, pra esse vídeo. A primeira coisa, assim, que eu pensei é nessa questão do que te importa. Porque tempo, eu diria que muitos de nós, a gente não tem tempo pra tudo. Primeiro porque a gente passa muito tempo no trabalho, às vezes mais tempo no trabalho do que em casa. E no primeiro momento a gente poderia dizer, né, o que realmente importa? É Deus, é a família, é a saúde. Só que o que mais a gente pode destrinchar disso, sabe? E eu pensei no quanto que tem certas coisas, assim, que elas mudam muito dependendo da fase da vida em que a gente está, né? Então, não sei, isso que eu ainda sou muito jovem, assim, né? Eu considero que ainda tem muito o que viver, mas eu sinto que eu já vivi muito nesses anos que eu já estou aqui viva nessa terra, né? Porque, ai, gente, muita coisa, viu? Já, já passei por muitas fases, por muitas situações, continuo passando. Já trabalhei em muitos lugares, convivi com mais diferentes tipos de pessoas, sabe? E então tem muito disso, sabe? Dependendo da fase da vida que você está, as suas prioridades elas mudam muito, muito, muito mesmo, assim, o que importa vai mudando, sabe? Também. E eu lembro que quando eu era mais adolescente, eu teve uma fase assim que eu tava sempre estudando, sempre indo em biblioteca e tudo mais. E às vezes eu queria sair, sabe? Eu queria sair com os meus amigos, algumas coisas assim simples, sabe? De tipo ir num shopping, ir num cinema com algum amigo e tudo mais. E isso é uma coisa que eu não tive muito assim na minha adolescência. Eu não tive, basicamente. Porque a minha mãe ficava muito preocupada, também eu era a filha mais velha, então assim, algumas coisas que os meus irmãos mais novos eles tiveram, sabe assim? Tipo, por exemplo, a minha irmã, meus irmãos, se vão sair pra um cinema com um amigo e tudo mais, eles têm mais essa liberdade com a idade, né, que eles têm, do que eu na mesma idade que eles. Então, por isso que eu falo, né? Então, você ser o mais velho tem um pouco dessa pegada, sabe? Tem coisas que seus pais ainda estão vendo, estão testando. Então, a partir do momento em que libera um, fica mais fácil liberar para os outros. Então, eu não tive muito disso. E às vezes eu me ressenti um pouco, sabe? Porque eu via várias pessoas da minha idade fazendo tanta coisa que eu não fazia e tudo mais. E hoje eu olho assim pra trás, tipo, eu acho que, poxa, seria legal ter ido sim, sabe, no cinema com amigos, de ir num shopping, de ir num parque e tudo mais. Mas eu fico muito feliz, mas assim, gente, isso eu tô contando, isso é uma experiência minha, tá? Não significa que todo mundo tem que passar por isso, ou que isso é a verdade absoluta, falando assim, por mim. Foi bom eu ter me concentrado nos estudos e ter tido tempo pra isso quando eu era adolescente. Porque é isso, o tempo vai passando e as fases na sua vida vai mudando, gente. E tem que mudar, porque os anos passam, tudo muda, as coisas têm, você tem que mudar também, sabe? Você não precisa mudar tudo, mas alguma coisa precisa mudar. E, e hoje, sabe? Hoje, pra mim, não é que como se fosse, tipo, nossa, uma hiper mega importância na minha vida. Mas assim, hoje, às vezes eu saio, já virei noites em baladinha, já fui em baladinha de tema Taylor Swift,
já fui em baladinha de músicas dos anos 2000, então assim, não é uma coisa assim que eu faço também com super, hiper, mega frequência, porque eu não tenho bateria social suficiente pra isso, sabe? Pra tipo, nossa, virar noites e noites. Mas, por exemplo, eu já passei noite na Augusta, sabe? Eu já virei noite na Augusta, gente, que é a decadência humana, assim, sabe? Mas tava lá com os amigos e tudo mais. E, e foi uma. Assim que parece meio besta assim de falar, sabe? Mas foi um momento. Estão sendo momentos muito legais de estar ali na companhia de amigos que eu gosto e tudo mais. Mas de ter uma outra cabeça, sabe? Porque eu tô pensando assim, no tempo que eu tô hoje eu posso me dar esse luxo, sabe? De priorizar muito a minha vida, como eu posso dizer assim, sabe, fora do trabalho, de querer ter tempo pra mim, de me divertir, de curtir. E eu sinto que se eu tivesse feito isso em excesso na adolescência, talvez hoje, na idade que eu tô, eu não poderia me dar esses luxinhos, sabe? Que eu me dou. Por quê? Porque primeiro que eu não teria maturidade suficiente. Gente, nunca que a eu de 16, 17 anos conseguiria virar numa boa uma noite na Augusta, sabe? Eu vi diversos adolescentes lá vomitando e tendo crises, assim, de choro, e celular descarrega, e fica com medo da mãe bater, e não sei o que. Eu fico assim, cara, sei lá, é que pra mim esse tipo de rolê não é legal, sabe? Eu acho que. Como posso colocar assim em palavras? É isso, sabe? Eu fui completamente despreocupada, tenho muito mais maturidade de cabeça do que eu teria anos atrás. Eu não tenho que me preocupar com esse tipo de coisa, sabe? Eu falo com alguém, ó, tô em tal lugar, vou ficar até tal hora e é isso, não devo nada pra ninguém, tenho a minha independência. Então é um cenário muito diferente, sabe? E e eu estudei muito, assim, na minha adolescência, até demais. Entrei cedo na faculdade, eu entrei com 17 anos, e eu acho cedo, sabe? Mas foram 4 anos ali de faculdade intensos, comecei a trabalhar, estudando muito, depois emendei com mestrado. Então, assim, eu tive que ter muita responsabilidade muito cedo. Só que é isso, sabe? Tudo isso fez com que hoje, sabe? Tipo, gente, eu trabalho na escala 4x3. Isso não é uma realidade no Brasil. A gente tá brigando pelo fim da escala 6x1, sabe? E é uma luta que eu defendo, que eu super apoio. Mas, sabe, e que bom que eu tô numa posição melhor, sabe? Porque eu sei que muita gente não tem essa condição. Então, eu tá numa escala como essa, de trabalhar 4x3, de ter um dia da semana livre pra mim, sabe? Tipo, não é igual um fim de semana que tá tudo fechado. Você quer ir num banco, você quer resolver alguma coisa, não tem como, você tem que ir na semana. Então, eu tenho esse tempo pra mim. E não só nesse dia, eu tenho outros dias que ou eu saio mais cedo do trabalho, então eu tenho o restinho da minha tarde pra mim. Tem dias que eu entro mais tarde no trabalho, então eu tenho o início da manhã pra mim. Então, por mais que o meu trabalho seja puxado, e gente, ele é puxado, tá? Não se deixe enganar, não. É um trabalho assim que me consome muito. Mas que bom que eu tenho esses tempos, sabe? Esses períodos, às vezes só pra eu poder descansar um pouco mais, pra descansar a cabeça. Porque meu cérebro tá sempre pensando, pensando, pensando. E isso é importante. E dizer, você tem tempo pro que realmente importa? Pra você dormir bem, pra você descansar, pra eu poder fazer minhas atividades, sabe? Hoje tô em parte de grupo de dança, faço diversas atividades, sabe? Que eu tô envolvida. E E eu tenho uma estabilidade, sou concursada, tô aqui pensando na minha carreira, uma coisa que volta e meia eu volto para esse ponto, sabe? De pensar no que eu quero, no que eu preciso e perceber que eu tenho escolhas, sabe? Eu posso estar onde eu tô pelo tempo que eu quiser, mas eu posso também ir além, eu posso testar outras coisas.
E posso também me dar o luxo de voltar, sabe? De não me prender em uma coisa só. Eu posso ir para várias outras coisas e volto e vou, e sabe? Então, ai, gente, é muito bom estar nessa posição. E de novo eu repito, se em outras fases da minha vida eu não tivesse dedicado uma boa parte do meu tempo para isso, eu não estaria nesse momento que eu tô hoje, sabe? Então, é isso, sabe? Eu quis sair um pouco do clichê, sabe? De algumas coisas nessa resposta. Então é isso, depende muito da fase que você tá na sua vida. Esse ano eu tive que passar por uma fase onde eu realmente precisei priorizar a minha saúde no primeiro semestre, né? E nesse segundo semestre, é óbvio que eu continuo me cuidando, sabe? Muito mais do que eu tava no ano passado, me cuidando da minha alimentação, cuidando para beber água com bastante frequência, porque isso me deu infecção urinária no ano passado, pedra no rim, enfim. E então eu tive que me dedicar mais tempo para isso. Isso é o que importava, né? Apesar de que nesse segundo semestre eu dei uma decaída, preciso voltar a melhorar, né? Então não é porque a gente melhorou ali num momento da vida que a gente não pode melhorar em outros. E também de sair mais, sabe? De ter tempo, ter mais tempo com amigos e não só nas redes sociais, sabe? Eu acho esse tempo, né? Você tem tempo para o que realmente importa, de ter mais conexões presenciais. Isso é uma coisa que não sei, gente, eu priorizo muito o tempo que eu tenho com os meus amigos no online, no virtual, até porque eu tenho amigos que moram em outros estados, eu tenho amigos que moram em outros países, então não tem como, sabe, chegar numa sexta-feira e falar, ai, vamos numa padaria, tomar um café. Não dá, porque eles estão muito longe. Mas eu fico feliz com as amizades que eu tenho próximas, sabe? De ter esse tempo pra gente sair. Eu cheguei a viajar com algumas amigas, a gente foi num bate-volta e vai na padaria, vai no restaurante. Eu penso que isso tá sendo importante nesse momento. Porque é isso, eu tive o meu tempo de só estudar, eu tive o meu tempo de só trabalhar, continuo estudando, continuo trabalhando, mas eu quero ter mais tempo pra mim, pra viver, pra ir num cinema, pra ir pra um teatro, pra ir pra um show, pra ir pra um estádio de futebol, sabe? E eu penso que isso é o sonho de boa parte dos brasileiros, que infelizmente estão num momento que às vezes você tá só sobrevivendo. É você trabalhar para conseguir pagar suas contas, para ter comida na mesa e ver se sobra algum dinheiro. E é muito triste isso, gente, porque não é a realidade dos brasileiros, sabe? De sobrar um dinheiro para você poder aproveitar, para você poder sair. E mais do que o dinheiro, para você ter esse tempo, sabe? Que você não precisa só pensar no trabalho. Você pode sair, você pode virar uma noite sem prejuízo, sabe? Assim, tipo, porque, lógico, eu nunca virei noites, tá, gente? Numa noite em que no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Isso pra mim não rola, sabe? Mas até isso, tem pessoas que trabalham tanto que. Não tô dizendo, sabe, tipo, pra ir pra farra e não sei o que. Às vezes, gente, eu juro pra vocês, às vezes eu viro à noite. Eu digo no sentido de que assim, não é que eu tô enchendo a cara, essas coisas, porque eu confesso que isso não é meu estilo. É de tipo. Sabe assim, você tá num lugar diferente, você tá deitado, uma almofadinha ali, e você tá olhando o céu. Você vai acompanhar o amanhecer. Ah, não sei, gente. Talvez eu esteja dando uma viajada aqui, mas é isso. Então, aproveita a fase da vida que vocês estão, quem estiver assistindo isso, né? Porque não importa o quão jovem você seja, ou quão, né, mais experiente de vida quanto mais experiência de vida você tenha, nunca é tarde pra mudar, nunca é tarde pra rever.
E nunca é tarde para pensar que outras fases da sua vida vão chegar. Hoje eu tô nessa fase da vida, eu não sei como é que vai estar o ano que vem, eu não sei como é que vai estar nos próximos anos, eu não sei quais vão ter que ser as minhas prioridades e o que vai ser importante, né? Mas é isso, a gente tem que estar aberto para essas mudanças e para aproveitar, né? O lado bom da vida. Então, acho que é isso, gente, no vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.